E como que a gente sai desse pensamento, assim, né? Como que a gente convence o jovem? O que você falou para esses jovens, no final das contas? Primeiro que eu tenho essa visão da gente ter um projeto de nação e a gente olhar para outros modelos, né? Então, o que está hoje em grande discussão é o modelo chinês, né? Sim. Com a ascensão econômica da China, que tem inclusive ajudado nessa polarização, né? Agora, ou você é a favor dos Estados Unidos ou você é a favor da China. Aí fica essa discussão. O que a gente tem que olhar no modelo econômico chinês, que eu acho que também tem um fim, ele não é sustentável do jeito que está, né? Porque, apesar de ser um socialismo de mercado, né? Ele tem as suas características de exploração capitalista, né? Tudo bem que é pelo Estado chinês, mas ele precisa de novas fronteiras a ser exploradas, né? Precisa vender carro elétrico. É uma coisa que está crescendo e precisa de mercados, né? Um dos melhores pensamentos que eu vi recentemente era que gente, a energia que custa para fazer um carro elétrico, às vezes é maior do que você ia gastar mantendo o seu carro de combustão. Não. Tá todo mundo querendo trocar pelo carro elétrico, mas isso é mais... Isso significa comprar um bem, deixar um carro que você já está usando de lado, produzir esse carro em algum lugar, extrair lá o metal raro que vai, né, a terra rara que vai dar a bateria necessária. Então, assim... trocar pelo modelo elétrico não é necessariamente sustentável, é só mais uma vertente do capitalismo. Isso. De greenwashing, né? De pintura verde. Assim. É um problema muito complexo. É um problema muito complexo. Né? Mas é isso que você diz que não é sustentável da China, talvez? Não, porque a China, a ascensão econômica da China exige que ela tenha cada vez mais mercados, né? Então ela precisa explorar novos mercados. Ela não está fazendo isso com a África? E eu costumo dizer que a África é a última fronteira desse modelo que a gente tem de economia, tanto capitalista quanto o socialismo de mercado chinês, né? Depois que a África tiver desenvolvida, tiver crescido, né? Tiver atingido um nível médio de riqueza, para onde que a humanidade vai, né? Porque se a gente olha a história, a África é o continente que foi explorado por todo mundo, né? Foi colonizado pelos europeus, depois até os Estados Unidos lá na Conferência de Berlim ajudou a colonizar, e depois da Segunda Guerra Mundial todo mundo saiu e largou, né? E aí isso também gerou esse fluxo migratório, né, da população africana, principalmente dos países europeus, que hoje eles reclamam, né, que tem, não, mas você foi lá, explorou os caras, roubou todas as riquezas deles. Aí você abandonou, o mínimo que você tem que fazer é aceitar os caras aí agora viver das benesses, né, do colonialismo que vocês praticaram. Então a África ficou completamente abandonada, por isso tem tantas guerras lá tribais, né, porque o colonialismo que a Europa impôs, né, ao continente africano, se você vê, ele passaram linhas retas, na régua. Eles não respeitaram etnia, cultura, nada, né? Por isso tem tantos problemas hoje na África. E a China está indo fazer... E aí o continente africano ficou extremamente atrasado, né? Então, com a ascensão econômica da China e do Sudeste Asiático, que a gente viu que os países que eram pobres no Sudeste Asiático e até agora na Ásia Central, né? Você olha o Turcomenistão, o próprio Afeganistão, o Quirguistão, eram países atrasados, mas que já têm hoje uma ascensão econômica, turbinada pela ascensão da China. Então você vê que a China hoje já transfere, o que os Estados Unidos fez quando transferiu a indústria para a China está fazendo com os outros países. Ela já tem transferido a sua indústria para o Vietnã, para o Camboja, para o Laos, né? Para o próprio país da Ásia Central, o Sudeste Asiático já era desenvolvido, né? Japão e Coreia. Então você vê que ali já o continente asiático como um todo já está todo praticamente num caminho do desenvolvimento econômico. Aí tem o Oriente Médio, que muitos lá chamam de Ásia Ocidental, né? Seria o Oriente Médio, que está nessa guerra sem fim, né, das nações árabes, um local atrasado, mas que tem muita riqueza, né? Ao contrário da África, que é um continente muito pobre. E agora esses acordos que a China fez de cooperação econômica com a África vai desenvolver o continente africano. Então, quando o continente africano estiver desenvolvido, para onde é que nós vamos buscar mercados? Concordo que vai chegar um momento que você não vai ter mercado, você vai ter que começar a brigar um com o outro, que é o que os Estados Unidos está querendo hoje. Sim. Ele está brigando com a China, porque a China está tomando os mercados que ainda restam, né? É que o método não é diferente. O chinês não vai lá e constrói a usina e deixa, e está pouco se lixando com a dominação cultural. Sim. Ou não é mais aquela questão militar que os Estados Unidos, claro, construiu o império em outro mundo, né? A China parece que não constrói o império nesse mesmo método, né? De um jeito diferente. A China faz cooperação econômica, né? Isso é bem evidente que ela não impõe uma agenda política, uma agenda cultural, uma agenda religiosa para ninguém. Ela faz, se é bom para você, economicamente para mim, ela faz. O que eu estou dizendo é o seguinte, o modelo que a gente tem, o modelo capitalista que a gente tem e o modelo do socialismo do mercado da China são modelos que precisam
crescer, precisa acumular cada vez mais riqueza. Vai chegar um momento que não vai ter como você crescer e acumular mais riqueza, porque você já vai ter explorado o planeta todo. Todas as populações do mundo já vão ter sido exploradas. Então, em algum momento, que a gente chama que é esse momento de superação, a gente vai ter que aprender a distribuir, porque já existe riqueza suficiente para ser distribuída para todo mundo e todo mundo ter uma vida boa, de bem-estar, uma vida digna, de ter as 5 refeições do dia, ter acesso ao lazer, ter acesso à cultura, ter acesso à arte. Já existe riqueza para isso. Sim. O problema é que a gente não distribui, né? Essas grandes potências, inclusive a China, né, distribui, obviamente, muito melhor do que distribui os Estados Unidos, mas vai ter um momento que eu vou falar assim, ó, eu não tenho mais como gerar mais riqueza. Eu vou ter que pegar a riqueza que eu tenho e distribuir. Porque senão a gente vai ter um problema sério no planeta. Não só de não ter mais planeta para ser explorado, né? Como você ter convulsões sociais, que vai chegar um momento, né, que você vai ter convulsão social, porque 90% da população do mundo não vai ficar o resto da vida refém desse modelo, sendo explorado, né, morrendo de fome, se subjugando, né, aos sistemas políticos aí implantados. Então, eu costumo brincar, assim, na minha visão, sei lá, um pouco mais futurista, eu acho que a África é a última fronteira desse modelo que a gente tem hoje. Gostou desse corte? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.